Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Ampop, amplificador de instrumentação com ganho. Você já conhece o amplificador de instrumentação. Eu já analisei esse tipo de circuito num tutorial anterior. Está na descrição desse vídeo. Na maioria das vezes, esse circuito é apresentado com um ganho 1. Todas as resistências com o mesmo valor. Mas algumas aplicações exigem que o sinal seja amplificado. Nesse tutorial vou mostrar como fazer isso. Vamos lá? O circuito do amplificador de instrumentação é mostrado na figura. No coração desse circuito está ele, quem? O amplificador operacional. Esse circuito é linha de frente dos circuitos de instrumentação. É ele que vai pegar o sinal a ser medido. E essa não é uma tarefa fácil. Os sinais a serem medidos são difíceis de lidar. Normalmente são de baixíssimo valor, menor do que 10 milivolts, chegando à ordem de microvolts, e ainda estão escondidos por trás de uma série de ruídos. Então, não é qualquer circuito amplificador que pode lidar com essa situação. Essa tarefa exige um desbravador destemido, um forte por natureza. Quem é ele? O amplificador de instrumentação. O amplificador que eu vou mostrar hoje pode ser chamado de amplificador básico, pois existem outras configurações de amplificadores de instrumentação, que eu vou abordar mais tarde. Mas todas passam pelo conceito do amplificador básico, esse que vou analisar hoje. Por isso, preste bem atenção. Existem mais de uma técnica para analisar esse tipo de circuito. Hoje eu vou usar a mais simples, a técnica da comparação com os circuitos padrões, aqueles que todo técnico eletrônico deve conhecer. São eles: o amplificador inversor, o amplificador não inversor e o seguidor de tensão. Você lembra das equações de cada um desses circuitos? Essas são as equações básicas. Todo técnico eletrônico deve conhecer. A equação do amplificador inversor é mostrada na figura. A tensão de saída é igual a menos a tensão de entrada multiplicada pela razão entre a resistência de realimentação RF sobre a resistência de entrada RI. O menos indica que a tensão de saída sai invertida, por isso é chamado de amplificador inversor. Para memorizar, pense: se o sinal está entrando na entrada menos, a entrada inversora, então a equação tem o menos na frente, inverte. O ganho relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada. O ganho é igual a menos a razão RF sobre RI, simples assim. O amplificador não inversor. A tensão de saída é igual a mais a tensão de entrada vezes 1 mais a razão RF sobre RI. Eu coloquei o mais na frente só para salientar que esse circuito não inverte. Matematicamente não precisa colocar esse mais. A equação desse circuito é um pouco mais enrolada, mas nem tanto. Para memorizar, pense que o sinal está entrando na entrada mais, a entrada não inversora. Então tem somente sinais mais na equação. O primeiro para dizer que não inverte e o segundo somando mais 1. Se o sinal está entrando na entrada mais, então tem que somar mais 1. Não esqueça. O ganho é simplesmente 1 mais a razão RF sobre RI. Por último, seguidor de tensão. O circuito mais simples do mundo. Eu já fiz um tutorial com esse título. A equação é a mais simples do mundo. Tensão de saída é igual a tensão de entrada. A equação do ganho mais simples do mundo. O ganho é 1. Não tem ganho algum. Esse é um amplificador que não amplifica nada. Então, para que serve? Serve como buffer, que significa reforçador. Ele reforça a impedância de entrada. Ele aumenta e aumenta muito. Por isso, ele é fundamental nos amplificadores de instrumentação. Não nesse que vamos lidar hoje, mas nos outros. Por isso, os outros serão uma evolução desse. É claro que eu também vou usar a técnica do zero virtual. As correntes nas entradas do operacional são zero. Não entra corrente alguma no operacional. A tensão na entrada inversora menos a tensão na entrada não inversora é igual a zero. Isso pode ser interpretado de outra forma. A tensão na entrada inversora é igual à tensão na entrada não inversora. Pronto! Estamos armados para analisar o circuito do amplificador de instrumentação com ganho. No amplificador de instrumentação com ganho, as resistências não são todas iguais, mas são igualadas duas a duas. Vou chamar de RF e RI, salientei no diagrama. Assim, nesse circuito vou considerar R2 igual a R4 igual a RF.
e R1 igual a R3 igual a RI. A análise é simples. Vou usar a superposição ou sobreposição. Nesse caso, eu vou analisar o circuito em duas etapas. Na primeira, vou analisar considerando somente a fonte V1 e zerando a fonte V2. Isso é, colocando um curto no lugar da fonte V2. Depois, considerando V2 e zerando V1, o inverso. No final, somos dois resultados. Faço a sobreposição dos resultados. Então, vou começar considerando a fonte V1. Então, vou determinar a tensão de saída VO1. Você consegue identificar que circuito básico é esse? Isso mesmo! Esse é um circuito amplificador inversor. O sinal está entrando na entrada menos, a entrada inversora. Note que as resistências em série com a entrada não inversora podem ser desconsideradas. Não circula corrente alguma por elas. Essa é uma regra geral para qualquer componente ligado em série com as entradas dos operacionais. Esses componentes podem ser desconsiderados. A tensão de saída é igual a menos a tensão de entrada V1 vezes a razão RF sobre RI. Não podia ser mais simples. Vou guardar num cantinho esse resultado. Agora vou analisar para a entrada V2, invertendo o raciocínio. Agora vou determinar VO2. Você consegue identificar que circuito básico é esse? Isso mesmo! É um amplificador não inversor. O sinal está entrando na entrada mais, a entrada não inversora. Mas aqui tem um detalhe importante. O amplificador não inversor amplifica a tensão presente na entrada não inversora. Mas aqui a tensão de entrada está ligada a um circuito resistivo. Você sabe que circuito é esse? Isso mesmo, um simples divisor de tensão. Então, a tensão na entrada não inversora é a tensão sobre a resistência RF. A equação fica: a tensão na entrada mais, vou chamar de V+, é igual à tensão de entrada V2 vezes a resistência RF, sobre a qual eu quero a tensão, dividido pela soma das resistências. Esta vai ser a tensão a ser amplificada. A tensão de saída VA2 é igual a mais a tensão de entrada V+, vezes 1 mais RF sobre RI. Se está entrando na entrada mais, tem que somar mais 1, lembre-se. Substituindo V+, chegamos na equação da tensão de saída VO2. Alguns devem estar pensando: que equação complicada, professor Bairros. Não criemos cânico. Tem simplificação. Veja a mágica agora. Vou fazer a soma dentro dos parênteses. É uma soma de frações. Você lembra como fazer? Primeiro MMC. Nesse caso, só tem um denominador, RI. Então, é ele mesmo. Primeira parcela fica o próprio denominador. A segunda parcela não muda. Você consegue ver a simplificação agora? Isso mesmo! RI mais RF podem ser simplificados. Eu adoro simplificações. Pronto! Agora ficou muito fácil. A tensão de saída VO2 é igual à tensão de entrada V2. Não coloquei o mais agora. Vezes a razão RF sobre RI. Vamos sobrepor tudo? A tensão de saída é igual à tensão parcial VO2 mais a tensão parcial VO1. Sobrepor é somar. Substituindo os valores, agora fica fácil ver que a razão RF sobre RI pode ser colocada em evidência. Vou ajeitar a equação como costuma aparecer. A tensão de saída do amplificador de instrumentação com ganho é igual à diferença das tensões V2 menos V1 multiplicado pela razão RF sobre RI. Muito simples. A diferença das tensões também é chamada de tensão diferencial, VD. Pronto! Essa é a equação final. O ganho pode ser facilmente ajustado pela razão de RF sobre RI. Não podia ser mais simples. Qualquer criança brinca e se diverte. Você viu nesse tutorial como determinar a equação do amplificador de instrumentação com ganho. E mais, ainda fez uma revisão geral na teoria do amplificador operacional. É tudo o que a gente quer: encomendar um e receber dois. Isso só acontece aqui no canal Amalucado do Professor Bairros. Agora você está pronto para desbravar os outros mundos dos amplificadores de instrumentação. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!